Olá pessoal, sejam bem-vindos em meu canal. Aqui é a Andréia do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma videoaula de uma headpiece. Pessoal, essa minha headpiece, tá? Ela ficou com 15 centímetros no topo da cabeça e mais 15 centímetros na lateral aqui da nossa touquinha, tá, pessoal? Então, eu fiz aqui um modelinho básico, tá? Um modelinho bem simples de fazer, bem rápido também, bem econômico. Essa minha aqui, ela ficou com 53 gramas, tá? Aqui eu vou utilizar o fio 6, tá? Agulha 3,5. E também, gente, eu vou utilizar aqui a tesourinha para fazer o arremate, né? Aqui a nossa fita métrica para fazer a medição. E também a nossa colinha, né, de silicone para fazer, então, o nosso arremate. Aqui eu utilizo também, tá, gente, esse marcadorzinho aqui, ó, pra gente ir marcando as carreiras, porque essa carreira aqui, ela vai ser circular, tá? Então, pra ficar o modelinho, né, do bloquinho, pra gente já começar no meio, né, do bloquinho, das argolinhas, a gente já vai utilizar aqui o nosso meio ponto alto, justamente para utilizar daí o marcador, né? Para a gente trabalhar em carreira circular, para não ficar aparente aquela passagem, né, de uma carreira para outra, né, com as correntinhas, para que daí assim o trabalho fique mais certinho, né, e não fique aparente o nosso arremate de uma carreira para outra, tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui nós vamos iniciar com o nosso anel mágico, né? E aqui eu vou introduzir a agulha, vou puxar aqui uma laçadinha e vou fazer um nozinho. Justamente pra gente ficar com esse nozinho aqui, né, no círculo mágico, para prender o fio. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. E dentro desse círculo mágico, eu vou colocar, aqui você pode regular a largura do seu anel mágico, tá, pessoal? Então, aqui dentro eu vou colocar mais 15 pontos altos, ficando no total com 16 pontos altos, contando, né, com o início aqui das 3 correntinhas. Então, aqui eu vou colocar mais um ponto alto, mais outro ponto alto, mais outro ponto alto. Lembrando, né, pessoal, para quem é iniciante, então, pessoal, aqui eu tenho as 3 correntinhas iniciais, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Agora eu vou para o meu 5º ponto alto. Então, para quem é iniciante, lembrando que o ponto alto é laçada na agulha. Vou puxar o fio, né? Fazer uma laçada, o fio que vem do novelo. Vou introduzir dentro do anel mágico. Vou fazer mais uma laçadinha, vou puxar, vou tirar 2. E vou fazer mais uma laçadinha aqui e vou tirar mais 2. Então, esse é o nosso ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu vou fazendo até eu chegar no finalzinho, tá? Com um total de 16 pontos altos. E eu já volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui, tá? Eu fiquei com 16 pontos altos, ó. Primeiro aqui são as 3 correntinhas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Então, aqui na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, né, ficou o centrinho, então aqui nós vamos dar uma puxada no fio, o fio do anel mágico, e aí depois no final a gente vai fazer aqui, né, o arremate desse fiozinho. A gente vai passar aqui por dentro do fio, né, vai passar aqui um pouquinho de cola, vai colocar um pinguinho de cola e vai cortar o excesso daí do fiozinho então, tá bom, pessoal?
Então, aqui, ó, a gente vai subir já nesse ponto 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 correntes. E no mesmo pontinho, eu vou colocar mais um ponto alto. Vou pro próximo ponto, vou colocar mais um ponto alto. E mais um outro ponto alto nesse mesmo ponto de base. Assim, pessoal, a gente vai ficar com 2 pontos altos em cada pontinho de base. Então, aqui eu tenho 2 no primeiro, 2 no segundo e assim por diante, cada um. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos, até chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu fiquei, né, com um total aqui de 32 pontos altos. Sendo, né, que em cada pontinho aqui de base foi colocado 2 pontos altos. Tá, pessoal? Então, aqui a gente tinha 16 no início e aqui a gente vai ficar com 32, tá? Então, aqui, ó, eu vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular um de base e aqui eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer novamente 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular um ponto de base e aí eu já vou colocar aqui um ponto baixo. Aí, então, assim a gente vai trabalhando pela carreira toda. 1, 2, 3 correntinhas, pulando um ponto alto de base, vou no segundo e aqui eu faço o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou pular um de base, vou no próximo e um ponto baixo. Então, esse aqui vai ser a sequência da carreira toda, até eu chegar aqui no finalzinho e eu volto com vocês. Então, pessoal, aqui fazendo a primeira carreirinha, né? Com as 3 correntinhas, pulando um ponto de base e fazendo um ponto baixo no próximo ponto de base. Então, aqui, pessoal, eu trabalhei já em toda a volta. Aqui ficou um pontinho sozinho, né? Que é o intervalo. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer o fechamento com meio ponto alto, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e dentro dessa argola eu vou fazer o meio ponto alto. Lembrando que o meio ponto alto são as 3 laçadas, tirando todas de uma vez só, tá, pessoal? Então, aqui a gente já vai ficar no intervalo da argolinha, tá? Para começar, então, a carreira seguinte. Então, aqui nesse meio ponto alto primeiro, né, eu vou colocar o marcador. Agora, pessoal, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, tá, pessoal, que quem não tem um marcadorzinho pode usar ali um pedacinho de fio, tá? Uma linhazinha para colocar aqui só para não se perder nas próximas carreiras, tá? Então, como aqui eu já coloquei o meu primeiro meio ponto alto, aqui eu vou colocar o ponto baixo na segunda argolinha. Então, eu vou fazer mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, pessoal, aqui fiz 5 correntinhas. Nessa última argola, eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes e vou colocar um meio ponto alto nesse intervalo aqui, onde já tenho esse meio ponto alto. Aqui eu vou tirar de uma vez só. Então, aqui já vai ficar o meu primeiro meio ponto alto. Aqui, eu vou começar já com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesse intervalo, vou colocar um ponto baixo. Aqui, pessoal, ó, tem o meio ponto alto primeiro e aqui já tem o segundo. Então, aqui eu vou tirar o marcador e vou colocar nesse aqui pra gente marcar, né, a carreira que nós começamos agora. Então, 6 correntes, 1, 2, 3,
4, 5, 6 e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma corrente no próximo intervalo. Então, nós vamos trabalhar 6 correntinhas e um ponto baixo em cada argola, né? Até chegar aqui nessa última argolinha aqui e eu volto com vocês. Então, pessoal, aqui, né, terminei. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas, um ponto baixo, né, nessa última argola. E aí, aqui, ó, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer o meio ponto alto aqui nesse meio ponto alto aqui, tá? Vou fazer aqui um meio ponto alto. Que é para finalizar, então, essa carreira aqui, tá? Aqui eu vou tirar o marcador e vou colocar nesse meio ponto aqui. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar carreiras circulares, tá? Com essa mesma quantidade de correntinhas, né? E nós vamos fazer, né, por carreira circular, para daí, então, a gente fazer o fechamento dessa nossa touquinha, né? Como agora a gente vai começar a trabalhar sem aumentos para fazer, então, a lateral da nossa touquinha. Aqui, pessoal, eu fiquei com a medida de 15 centímetros, tá? 15 centímetros, que seria o topo da cabeça, tá, pessoal? Aqui é o topo da cabeça. Então, quando a gente chegar aqui num círculo de 15 centímetros, a gente começa a trabalhar sem aumento justamente para fazer o formato aqui da nossa touca, tá? Então, se você estiver trabalhando com linha fina também, tá? Aqui eu tô usando o fio número 6, né? Eu tô usando barbante 6, que fica mais econômico, né, pessoal? Você consegue vender aí por um preço bem em conta, né? E você consegue fazer mais quantidades também, porque com a linha fina você vai usar mais fio e vai usar também mais carreiras, né? Até para ter ali a medida certinha, né? Então, você pode se guiar aí pelos centímetros, né? Para daí, então, poder fazer o tamanho da sua touquinha, né? Da sua headpiece, né? Do tamanho certinho, como tem que ser, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente dando sequência, vamos fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6 e no próximo intervalo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um ponto baixo no intervalo. Então, a gente vai trabalhar assim, tá, pessoal? Até chegar aqui nessa última argolinha e eu já volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui, tá na última argola, fiz aqui, né, as 6 correntinhas, um ponto baixo. E aqui onde tem o nosso meio ponto alto, eu vou fazer 3 correntes e o meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho mais uma argolinha. Então, aqui eu vou tirar o marcador, vou colocar aqui novamente, né, nesse meio ponto alto aqui, que é para marcar o início da carreira, e eu vou dar continuidade aqui em 6 correntinhas e o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto baixo. Assim eu vou trabalhando, tá, pessoal? Por toda a carreira, tá? Por toda a carreira até chegar aqui no finalzinho novamente. Assim a gente vai trabalhando em carreira circular. Então, pessoal, chegando aqui mais na última argolinha, né? Fazendo aqui novamente 3 correntinhas e o meio ponto alto aqui, né? Antes desse meio ponto alto da carreira anterior. Então, aqui a gente já finaliza mais uma carreira e já inicia outra.
Aqui a gente vai dar sequência, né, em 6 correntinhas. E os pontos baixos, né, nas demais correntinhas aqui também, né, dos intervalos. Então, pessoal, a gente vai colocar novamente o marcador aqui. E agora, pessoal, a gente vai trabalhando assim carreira circular, sem aumento, tá, gente? Só em repetição, né? Você pode ver aqui, ó, que já vai começando a ficar mais fechadinho, né? Então, quando eu chegar aqui com o total, tá, de 10 espaçozinhos, tá? Aí eu volto com vocês pra gente fazer essa finalização aqui, ó, tá? Então, a nossa red piece, ela vai ficando assim, tá, pessoal? Ó, agora nós estamos aqui em cima, vamos fazer mais umas carreiras para finalizar o total aqui de 10 espaços, né? Aí você experimenta, se você achar que 10 tá bom, ou quer fazer mais uma, ou diminuir uma, né? Enfim, vai depender do jeito que você quer usar, se você quer ela mais curtinha, mais compridinha, né? Então, pessoal, a gente vai utilizando assim, em carreiras circulares, né? 6 correntinhas com um ponto baixo, né? E fazendo meio ponto alto sempre aqui, tá, pessoal? Uma diquinha, né? Que às vezes a gente se perde um pouco, né? Na questão aqui da finalização da carreira circular. Ó, você vê que o meio ponto alto, ele tá indo para a direita. Então, aqui, ó, chegou aqui, você sabe que o meio ponto alto tem que ser aqui. A próxima carreira, a mesma coisa. Você vai sempre se guiar pelo último meio ponto alto. Então, aqui terminou ele. Então, antes dele, você coloca o meio ponto alto. E assim nas próximas carreiras também, tá? Por isso que o marcadorzinho, ele ajuda por isso, tá? Porque daí você tem como ter essa noção, né? Da direção, né? Que ele tá tomando. Então, você não se perde nem colocando pontos a mais e nem a menos, né, pessoal? Então, vai ficando uma medida bem legal aqui a nossa red piece, né? E com essa diquinha aí de carreira circular, você olha assim, né? Depois que você colocar na cabeça tudo, você vai ver, vai observar que não dá nem pra gente observar onde é que começou, onde terminou a carreira, tá, pessoal? Então, essa diquinha aí é super válida para esse tipo de trabalho, né? Quando a gente tem que fazer um acabamento, né? Como o acabamento lá de bloquinhos e tal. Então, é interessante esse trabalho, justamente essa finalização do arremate, né? Da carreira, de uma carreira para outra, que o nosso trabalho fica bem mais executado, né? Fica mais bonito, né? Visivelmente, né? A aparência fica bem melhor. Então, pessoal, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, tá? De repetição. E quando eu chegar na minha 10ª carreira, eu volto com vocês pra gente fazer essa finalização aqui, tá? Que eu fiz uma carreira de ponto baixo e depois eu vim trabalhando ponto baixíssimo sobre ponto de base com 5 correntinhas para fazer esse acabamento aqui, para ficar tipo uma pipoquinha, né? E aí você pode usar, né, fazer o acabamento que você quiser, colocando miçanga, pérolas, né? Deixando assim mais neutro, né? Enfim. Aí vai de gosto também, né, pessoal? Vai de gosto da cliente, vai de gosto seu, enfim. Então, já já eu volto com vocês pra gente finalizar essa red piece. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Eu fiz as 10 carreiras, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras no total. Aqui eu fiz 10 carreiras, no caso, com 6 correntinhas e um ponto baixo. Aí você pode experimentar, se você vai fazer essas, daí no total vai dar 12 carreiras, né? O total de toda a extensão da touca, né? Ou se você vai fazer só 10 carreiras no total, aí você vai medir para ver, né, a altura aqui, né, para ver se você vai querer mais curtinha ou mais compridinha, sendo que tem o acabamento aqui também pra gente fazer, tá? Então, pessoal, para finalizar aqui, ó, nesse último meio ponto alto, tá? Eu fiz aqui, ó, 6 correntinhas, né, para finalizar. E aí eu venho nesse meio ponto alto e faço um ponto baixíssimo para daí então finalizar
a minha touca, tá? Ó, então ficou assim esse acabamento, né? Então aqui, ó, eu já vou tirar esse meu marcador e a gente vai começar já a fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Aqui, pessoal, se você quiser, você pode já finalizar ela assim, tá? Faz o acabamento aqui, né? Finaliza ali, faz um nozinho, corta o fio, né? Coloca ali um pinguinho de cola, né? Passa bem aqui por entre as correntinhas, né? Para finalizar e ficar um acabamento bem feitinho, né? Você pode já manter ela assim mesmo, né? Ó, básica, tá? Ou então você pode fazer aqui, né, colocar correntinhas, né, fazer pontinho picô, pode fazer a colocação então de pedraria, pode colocar conchinhas, né, pode também colocar pérolas. Enfim, essa opção aqui eu fiz, tá, para ficar um pouco mais em conta, né, mais baratinho também, né, e também dá uma diferenciada na peça. Tanto eu posso manter assim, né, de repente, só fazer um acabamentozinho aqui com ponto baixíssimo ou ponto baixo, ou até mesmo manter assim, né? Porque só assim também já tá legal, né? E fazer então a decoração conforme a gente quiser, tá, pessoal? Então aqui eu vou fazer, como eu fiz na outra ali, né? Uma carreira de ponto baixo, né? Dentro dos espaços, então aqui dentro eu já vou entrar e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha aqui, no caso de base, tá? Então, aqui eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui eu já vou direto para o outro espaço. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Já vou para o próximo espaço e vou fazer mais 6 pontos baixos para cada correntinha de base, né? Pegando aqui, entrelaçando aqui a correntinha. E eu vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho. E aí, eu volto com vocês. Ó, pessoal, então aqui, tá? Eu fiz os 6 pontos baixos, tá? Dentro daqui dos espaços. E aí, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo, tá? Aqui entre os dois espaços. E aí, ó, ficou legal também assim, ó, né? Então, você pode ter essa opção, né? Você pode até variar, né? Colocar os dois modelinhos, né? Pode fazer tanto assim normal, né? Básico, ou assim com detalhezinho, né? Então, você vê que já é um modelo que você já consegue fazer variações ali, né? E aí, você já consegue ter outra opção para venda, né? Pode fazer 2, 3 modelinhos diferentes, né? Com a mesma base, né? E aí, com isso, também você vai estar, né, oferecendo para o seu cliente variações de modelos, né, pessoal? Então, agora nós vamos fazer, né, a parte, então, que é essa última partezinha aqui, que é desse acabamento final. Então, aqui, né, nós vamos iniciar, então, fazendo a primeiro pontinho aqui, né, a primeira pipoquinha, digamos assim, né, de correntinhas. E aí, eu já vou mostrando aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, nós vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E nós vamos aqui fechar, né, com um ponto baixíssimo. Então, aí vai ficar assim. E nos demais pontos, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar no outro intervalinho aqui, né? Nesse outro espaçozinho aqui. Então, em cada encontro aqui, nós vamos fazer uma pipoquinha. E até lá nós vamos caminhando com ponto baixíssimo, né?
por cima dos pontos baixos. Ó, chegamos aqui, vamos subir 5 correntes, 4, 5, e aí aqui, no mesmo localzinho, nós vamos puxar um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo sobre os pontos, até chegar na outra ponta. Chegamos aqui, novamente 5 correntes, 4, 5, vamos introduzir no mesmo local e puxar um ponto baixíssimo. Então, vai ficando assim, ó, ficando fechadinho. E aí, nós vamos caminhando até chegar no outro ladinho. Chegamos aqui. Aí, nós vamos subir 5 correntes. 3, 4, 5. E vamos no mesmo local. Deixa eu fechar aqui com um baixíssimo. Vamos caminhando. Ponto baixíssimo para cada pontinho. Até chegar no outro espaçozinho ali. No encontro, né, das duas argolas. Então, nós vamos trabalhando assim, ó, por a carreira toda. E assim vai ficando, né, o trabalhado com um ponto baixíssimo, né, e as 5 correntinhas, fazendo, então, esse detalhezinho aqui, né, dos pontinhos aqui, né, desse acabamento, né, vai ficando assim, tipo uma pipoquinha. E a gente vai fazendo isso por a carreira toda. Então, pessoal, chegando aqui na finalização, né? Mais 5 correntinhas. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali na minha primeira pipoquinha, né? E então, eu vou finalizar aqui, ó, no pezinho, né? Com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e já posso daí, então, cortar o fio. Então, aqui, pessoal, ó, ficou, né, o nosso acabamento. Então, agora a gente vai fazer a finalização, né? Então, aqui eu vou puxar bem. Pegar minha agulhinha de tapeceiro. Aí, vamos passando aqui, né, por dentro de alguns pontos. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Aí, antes, né, de a gente colocar ali o pinguinho de cola e cortar o excesso, a gente dá uma ajeitadinha, né, pra ver se a gente não cortou, não puxou demais, né? E a gente faz agora o arremate aqui com a colinha, né? Dá uma ajeitadinha. Puxa um pouquinho, né, pra não escapar o fio depois. Então, a gente corta aqui o nosso excesso do fiozinho. Aqui dentro a mesma coisa, né?
nosso anel mágico. Aqui, pessoal, também dá para fazer infantil, tá? Com esse mesmo modelinho, essa mesma forma de fazer, né? Só que aqui o topo da cabeça ela é 15 centímetros, né? O círculo de 15 centímetros. Então, o infantil, dependente do tamanho da criança, você pode fazer com 12 centímetros, 13 centímetros, né? E depois, então, vai trabalhando carreirinha sem aumento, para daí fazer, então, a lateral, né? Conforme a altura que você quer. Então, não é difícil de fazer, tá, pessoal? Fazendo assim, se orientando pelas medidas, né? Fica fácil de trabalhar. Lembrando que a gente em cima faz um círculo, né? Dependente do modelo que você esteja fazendo. Chegou naquela medida ali do círculo, você começa a trabalhar em carreira circular sem aumento. E aí, com isso, você vai tendo, então, a lateral, né? Da sua headpiece, né? E aí a decoração também fica a gosto, né, a critério, assim como o tipo de fio também que você pode utilizar. Tem os fios também, né, pessoal, que tem aquele fiozinho junto dourado, tanto tem no barbante como tem de linha também, né, inclusive tem no fio Anne também, tem uns fios Annes que tem o fio dourado junto, né, não sei se ainda tem, né, pessoal, eu tenho aqui no meu ateliê ainda, que eu já tenho já há bastante tempo, né, alguns anos já. Eu ainda tenho ali uma sobrinha, né? Que dá pra fazer também que fica bonito, né? Dá pra você compor aí um look de festa, né? Que fica bem legal também. Então, pessoal, essa daqui foi a videoaula da nossa headpiece, né? Eu não sei se eu vou vender bastante aqui no meu ateliê, mas eu pretendo fazer algumas pra já deixar na pronta entrega. Porque daqui a pouquinho já é verão, né, pessoal? Daqui a pouco é temporada. Na minha região aqui a gente tem bastante movimento, né? Então, pode ser, né, pessoal, que a gente tenha vendas boas, né, como eu já falei em alguns vídeos atrás, né, nem tudo que dá certo para um ateliê dá certo para o outro. Então, a gente tem que observar, né, quem são nossos compradores, né, quem é o nosso cliente, para a gente poder ir trilhando sempre o caminho certo, né, pessoal? Sempre vendo, né, certinho o que sai mais no nosso ateliê, as cores, né, o tipo de modelo. Então, pessoal, aqui eu vou pegar para vocês ali a fita métrica. Aqui ela ficou em torno de 52, 53 gramas, tá? Usando aqui o fio 6, como eu utilizei, tá? E aí eu vou pegar ali a minha fita métrica para medir direitinho com vocês aqui, para vocês terem um parâmetro, tá? Da altura, do tamanho que ficou essa minha headpiece, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é um modelo para adulto, tá? É mais ou menos um tamanho único, digamos assim, né? Como ele é um ponto maleável, né? Ó, você vê que dá pra gente moldar direitinho na cabeça, né? Conforme ali a pessoa esteja utilizando ela, né? Porque às vezes tem pessoas que têm o cabelo mais volumoso, o cabelo mais fininho. Às vezes, né, tem pessoas que tem um rosto mais cheinho, tem um rosto mais magrinho, né? Enfim, cada um é cada um, né, pessoal? Então, eu já volto com vocês para passar aqui o valor certinho da medida. Então, pessoal, aqui tá as minhas duas, tá? Que eu tinha feito e aqui é da videoaula, tá, pessoal? Então, aqui elas ficaram bem com a medida certinha, tá? Ó. Ficou bem certinho aqui a medida delas, tá, pessoal? Então, eu vou passar aqui pra vocês a medida daqui do topo, tá? Até aqui o finalzinho. Então, iniciando aqui, tá? Ó, deu o total com o picôzinho, tá, pessoal? Deu 18 centímetros com o picô, tá? Aqui, até aqui, tá? Deu o total de 16 centímetros. Tá bom, pessoal? Antes de fazer o acabamento final, tá? Então, aqui você vai ver se você vai querer com 14 centímetros no total ou 15 centímetros no total, daí vai depender aí da altura que você vai querer a sua headpiece, tá, pessoal? Então, aqui elas ficaram também com 52 centímetros, tá? Perdão, 52, 53 gramas, tá? E
essa foi a nossa videoaula, né, da nossa Red Peas, né, que com certeza aqui nesse verão vai fazer bastante sucesso aí nos nossos ateliês, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O meu preço de venda, tá, pessoal? Nesse modelinho aqui, tá, básico, né, não é difícil de fazer, é até um modelinho prático, né? Eu vou colocar, tá, para venda no valor de R$ 25, tá, pessoal? Lembrando que nós estamos em outubro de 2025, tá, pessoal? Então, nesse fio 6 aqui, tá, nesse modelo básico, né, modelinho de cor única, né, sem acessórios, né, sem pedraria, sem pérolas, enfim, nesse modelinho básico, eu vou vender a R$ 25 aqui no meu ateliê. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, tá? Eu esqueci de passar essa medida aqui para vocês, né? A medida aqui da lateral, né? Como ficou. A minha ficou em torno ali de 23, 24 centímetros, tá, pessoal? Lembrando, né, que em outubro de 2025, essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês utilizem bastante, que vendam muito, né, pessoal? Vendam, deem de presente. Pessoal, é o seguinte, eu passei aqui a minha sugestão de preço, tá? Lembrando que aqui eu tô utilizando o fio número 6, tá? Barbante 6, tô utilizando inclusive da crochética, né? Tô usando aqui um cru. E utilizei também aqui a agulha 3,5 para fazer a confecção dessa Red Piece, tá, pessoal? Ou toquinha de crochê, né? Então, a minha sugestão de venda é de R$ 25, né? Como eu já vinha falando. Se alguém quiser para kit revenda, tá? Eu vou estar vendendo no valor de R$ 15 a partir de 10 unidades, tá, pessoal? Esse vai ser o valor do meu kit revenda. R$ 15, tá? Lembrando que é um modelinho assim básico, tá? Sem pedraria, sem pérolas, tá? Bem confeccionado desse jeitinho aqui, tá? Só no fio mesmo, tá? No fio número 6, tá? Então, esse modelo básico aqui eu vou estar vendendo a R$ 25 a unidade ou a R$ 15 o kit revenda, no mínimo 10 unidades, tá, pessoal? Então, lembrando que nós estamos aqui estamos no mês de outubro, tá, de 2025. Então, para essa data, a minha sugestão de venda é essa, tá, pessoal? Lembrando que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu valor, né? Então, vamos produzir bastante, vamos vender, vamos dar de presente, né, pessoal? É uma opção agora de sugestão para o Natal, para o verão, né? Enfim. Então, vamos aproveitar as oportunidades, né, pessoal? Então, deixa um like, deixe um comentário, se inscrevam no canal, compartilhem com um amigo, com amiga. E até breve. Tchau, tchau!